Se você assistiu Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, você deve ter reparado que muita coisa nesse filme ficou em aberto, não foi respondido. Talvez seja respondido ou talvez não tenha uma resposta exata, mas nesse vídeo eu vou reunir algumas perguntas sobre esse filme e tentar responder aqui com as minhas palavras. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Ale, do Ale Nerd, é um canal sobre filmes e séries de heróis, e nesse vídeo eu vou falar sobre Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis. Já trouxe 2 vídeos aqui de análise com e sem spoilers, se você já assistiu o filme, então pode continuar nesse vídeo tranquilamente. Só que se você não assistiu ainda, eu aconselho que você assista e depois volte aqui, porque esse vídeo obviamente vai ter spoilers, já que eu vou ter que reunir alguns pontos da história e algumas perguntas que ficaram em aberto. E são muita coisa que ficou em aberto nesse filme, como a participação do Wong com o Abominável, que não foi explicada, ou da onde vieram os Dez Anéis, onde o Wenwu conseguiu, quem criou os Dez Anéis. Muita coisa nesse filme não foi respondida, talvez tenha ficado para a imaginação ou para Shang-Chi 2, principalmente essa questão de quem criou os Dez Anéis, provavelmente vai ser respondido em Shang-Chi 2, mas aqui a gente pode juntar umas teorias, tentar fazer umas teorias para responder essas perguntas, né? Porque a gente vai ter que esperar mais 3, 4 anos para a continuação, só para saber as respostas. Bom, nesse vídeo aqui, em menos de uns 20 minutos, você vai saber tudo. Bom, então vamos começar com a primeira, que eu acredito que é a que mais estão se perguntando, é o que o Wong e o Abominável estão fazendo nesse filme. A gente tem uma pequena cena do filme, onde o Wong e o Abominável lutam dentro do ringue lá, tem uma arena, onde a Xia Ling gerencia aquele lugar, e é uma luta clandestina. A gente tem vários lutadores lá, tem até um lutador de Extremis, que eu achava que nem existia mais dentro da Marvel. Ainda tem pessoas infectadas com Extremis, e a gente vê uma pequena parte onde aparece esse lutador. Tem todo tipo de lutador nesse ringue clandestino, e o Wong tem uma pequena luta com o Abominável. Só que essa não é nem a grande questão disso, a gente tem essa luta, só que é o que dá a indicar essa cena, eles se conhecem já. O Wong chama o Abominável de Emil, que é o nome dele, Emil Blonsky, e eles estão lá conversando, o Wong chega até a reclamar em um momento que o Abominável tá batendo muito forte. Então parece que eles se conversam, eles se conhecem. E vamos lembrar aqui que o Abominável, diferentemente do Hulk, o Abominável tem o controle dele. Ele não é um monstro descontrolado como o Hulk era no comecinho do MCU. O Abominável sempre foi inteligente, ele é um soldado. Então faz sentido ali ele conseguir se comunicar com o Wong e também estar controlado sem sair destruindo tudo. O negócio dele era com o Hulk. Mas o que um mago tá fazendo lutando contra o Abominável? O Abominável, a última aparição dele foi o Incrível Hulk, que é um filme até meio esquecido ali da Marvel. É um filme que muita gente por muito tempo acreditou que nem fazia parte do MCU. Demorou pra Marvel vir e dizer, não, ó, faz parte do MCU. Então o Abominável é um personagem antigo, o Wong é um feiticeiro, o que ele tá fazendo ali? Bom, a minha teoria aqui, a minha suposição que eu vou fazer, talvez o Wong esteja querendo ganhar dinheiro. Ele pode estar querendo ganhar dinheiro. Lá eles lutavam por dinheiro, né? Tinha apostas. E aí ele deve ter algum acordo com o Abominável. Só que eu acho que não faria muito sentido isso, né? O cara é um feiticeiro. Talvez sim, ele precise de dinheiro. Mas eu acho que existiriam outras formas de conseguir isso também. Inclusive, uma coisa que eu percebi nesse filme é que o Wong tá meio descuidado com a magia, principalmente quando ele abre o portal no final do filme pra falar com o Shang-Chi. Ele deixa lá o portal, todo mundo vendo. Então eles estão descarados com magia mesmo, tá mostrando magia pra todo mundo, não se importa de esconder. Era algo que até o momento, até o filme do Doutor Estranho em 2016, a gente não tinha. A gente não teve nenhum exemplo de nenhum feiticeiro usando magia em público. E depois de Doutor Estranho é o que mais acontece, né? Então é complicado. Mas parece que o Wong tá descuidado, então talvez ele só tenha querido lutar mesmo. Talvez seja para praticar os poderes dele, talvez ele goste de lutar. A verdade é que em relação ao Wong tem várias respostas possíveis. A gente pode dizer que ele tá precisando de dinheiro, ou ele gosta de lutar mesmo, ou ele simplesmente está ali porque ele está investigando a Xia Ling, queria chegar ao Wenwu e tomar os 10 anéis dele. Tem várias respostas possíveis, não tem como dizer com exatidão. Possivelmente pode ter relação com os 10 anéis também, já que no final ele volta e vai falar com o Shang-Chi atrás dos 10 anéis. Então talvez tenha sido uma forma de entrar no torneio para ele crescer lá dentro e ficar mais perto da Xia Ling, que sabia sobre os 10 anéis e saber como pegar eles, né? Mas o grande problema disso é o Abominável. O que ele estava fazendo? A última vez que a gente viu ele estava sendo preso, né? Ele tinha sido preso e provavelmente ele foi preso para Balsa, que ainda não existia na época, foi construída depois. Mas ele deve ter sido levado para Balsa, onde é a super prisão no meio do mar, onde os heróis são presos em guerra civil. Então provavelmente ele tá ali, que é uma prisão de segurança máxima. Só que
Como ele escapou? Ele escapou mesmo ou será que alguém deixou ele sair? Ele pode ter um acordo ali com o Thunderbolt Ross, ou talvez o Ross esteja interessado em treinar o Abominável para poder formar a equipe dos Thunderbolts. E essa pergunta só vai ser respondida mesmo em She-Hulk, quando o Abominável aparecer lá, ou em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, quando o Wong aparecer lá. Talvez eles comentem. Ou talvez até em Homem-Aranha 3, tem uma cena do Wong lá onde ele entra num portal e vai para algum lugar. Possivelmente o lugar que ele tá indo é pra balsa buscar o Abominável. Então talvez eles tenham um acordo de lutar ali no ringue, fingir que não se conhecem. Mas eu achei estranha essa participação, deve ter um motivo bem maior por trás disso, não acho que é só porque o Wong quer ganhar dinheiro, talvez tenha sido para chegar até os 10 Anéis do Poder, mas aí eu não vejo isso como uma solução, né? Eu acho que teria formas mais fáceis de chegar diretamente até o Wen-Wu. Por exemplo, ele podia localizar alguém dos 10 Anéis e entrar na mente dele e ir fazendo lavagem cerebral até conseguir as informações e chegar até a base dos 10 Anéis e ir atrás do Wen-Wu com o exército de magos, e pegava os 10 Anéis à força mesmo. Eu acho que tinha formas mais fáceis se os 10 Anéis for o objetivo. E falando de 10 Anéis, quem foi que criou eles, galera? Esse é um mistério que perdurou o filme inteiro. Lá no comecinho, quando o Wen-Wu está sendo apresentado, diz que as lendas dizem, né, que o Wen-Wu pode ter encontrado ele numa cratera, ou ele simplesmente achou o negócio, mas não diz de onde veio, se alguém deu o anel pro Wen-Wu, isso ficou muito estranho. Se alguém deu esses 10 anéis pro Wen-Wu, se ele conseguiu em algum lugar, se ele roubou, isso não fica claro, a gente não tem uma resposta do que são esses 10 anéis, nem de onde vieram. Inclusive, na cena pós-crédito é discutido exatamente isso. Quando o Wong diz que aquilo não tá no codex mágico deles, eles não conhecem aquele objeto. E nessa cena tá reunido o Wong, a Capitã Marvel, o Bruce Banner, e eles todos, galera, estão reunidos não à toa, porque cada um é especialista em uma área. Ela, a Capitã Marvel, é especialista na parte cósmica, em tecnologias alienígenas, já que ela viaja pelo universo. Bruce Banner é um dos caras mais inteligentes do mundo, eu acho que atualmente é o homem mais inteligente, agora que Tony Stark morreu. E o Wong, ele é o representante das artes místicas ali nesse grupo. Então cada um tem um conhecimento em uma área e eles se reuniram para discutir sobre de onde vieram os 10 Anéis. E o Wong diz que não é mágico, os 10 Anéis não estão em nenhum lugar dizendo que é um objeto mágico. O Bruce Banner diz que não é nenhuma tecnologia da Terra e ele analisou e os 10 Anéis é bem mais antigo do que só os 1000 anos que o Wen-Wu tem. Então, de acordo com ele, os 10 Anéis têm muito mais do que só 1000 anos de idade. E a Capitã Marvel diz que não é tecnologia alienígena, que ela não conhece, aquilo ele nunca viu. Então, se você excluiu o alienígena fora da Terra, você também exclui dentro da Terra, já que não é nenhuma tecnologia, não é vibrânio, nem nada. E não é mágico, o que sobra? Pode ser de outra dimensão também. Pode ser o Reino Mágico de Ta-Lo, por exemplo, fica em outra dimensão. O filme do Shang-Chi já mostrou que faz parte de outra dimensão. Então, para mim, faria sentido se tivesse sido alguma criatura de outro lugar. Fora que agora os 10 Anéis está emitindo sinal para alguém. Então ele está mandando sinal provavelmente para o verdadeiro criador. Mas uma outra teoria também seria de que ele tem relação com os Eternos. Isso até faria sentido porque Eternos é o próximo filme que vem após Shang-Chi. E os 10 Anéis são exatamente o número de Eternos que vai ter no filme. 10. São 10 Eternos, 10 Anéis, um anel para cada um. Inclusive a arte que aparece ali, os poderes dos 10 Anéis, parece com alguns poderes que a gente vê dos Eternos, né? Pode ter sido construído por um dos Eternos, ou pode ser tecnologia de um celestial, por exemplo, que seria os deuses da Marvel, os verdadeiros deuses, não deuses como Thor, Odin, que na verdade são só criaturas de outro planeta que são consideradas deuses. Celestiais são como se fossem deuses mesmo, os caras criam galáxia, criam planetas, então pode ser uma tecnologia deles criada especialmente para os Eternos. Mas o meu palpite é de que ele vem de outra dimensão, e eu arriscaria dizer que é de um dragão mesmo. Porque pra mim faria sentido que vem de alguma criatura gigante, não dos Eternos que tem o tamanho normal de um humano. Porque se aquilo é chamado de 10 Anéis do Poder, e aquilo obviamente são braceletes, são usados como braceletes, não faz sentido ser chamado de anéis. Provavelmente é alguma criatura gigante, com dedos gigantes, que pra eles seriam anéis, né? Não sabemos exatamente, só que também faria sentido ser dos Eternos, porque ele deu vida eterna pro Wen-Wu enquanto ele usava os 10 Anéis. Ele viveu por 1000 anos. E os Eternos são eternos, então faria sentido. Mas o meu palpite é que ele é de alguma criatura de uma outra dimensão mesmo. Até porque esse sinal que eles estão mandando é para alguém que possivelmente vai ser a grande ameaça de Shang-Chi 2.
Então não faria sentido ser para os Eternos, que não são a ameaça, a menos que seja para algum Celestial que queira vir para a Terra e destruir, não sei. Mas se ele tá mandando sinal para alguém, vai ser possivelmente o grande inimigo de Shang-Chi 2. E eu acredito que deve ser alguma criatura de outra dimensão. Bom, galera, essas duas perguntas são difíceis de responder e na verdade nem tem uma resposta exata. Mas essa aqui é mais fácil, eu acho que eu consigo explicar ela, que é uma pergunta sobre como o Shang-Chi conseguiu usar o Chi dele. A gente sabe que tem lá a manipulação do Chi, a gente vê a Yin-Li usando ele, a Nan também, todo mundo que mora em Talô consegue usar o Chi, inclusive é como a Yin-Li derrota o Wen-Wu no começo do filme. Só que quando o Shang-Chi entra em Talô, ele não sabe isso, ele nunca aprendeu. A mãe dele até estava lá mostrando alguns movimentos, mas ele nunca aprendeu a realmente manipular isso. Ele não aprendeu a manipular o Chi dele. E aí ele luta com a tia dele por um tempo, ele aprende algumas coisinhas, mas ele nunca teve um treinamento de verdade para manipular e lutar da forma como ele lutou no final do filme. Simplesmente foi um poder que veio do nada. Bom, acontece que isso pode ter sido explicado no próprio filme, porque no começo do filme, quando a Yin-Li abandona Talô para viver com o Wen-Wu, a gente descobre que na verdade ela perdeu os poderes dela. Ela é dito que no mundo real ela não consegue usar esses poderes. Então essa manipulação de Chi e essa coisa de controlar os ventos, os 10 anéis, é algo que possivelmente só pode ser usado em Talô. E o Shang-Chi talvez não conseguia antes, porque ele não tinha o coração aberto, ele estava dividido, não tinha certeza de quem ele é. E aí, quando ele afundou no lago, viu o dragão lá e ele teve uma epifania, ele se aceitou do jeito que é, aí ele conseguiu se conectar com a aura mágica daquele lugar. Então, possivelmente, aquela habilidade que Shang-Chi usa não é algo que precisa de um treinamento, é algo que pode ser usado apenas em Talô. Então, era algo fácil, vamos dizer que é de certa forma fácil de fazer, contanto que ele tivesse convicção dentro dele e ele aceitasse quem ele é, né? Ele fez isso e aí ele conseguiu usar esses poderes. Mas é uma resposta que eu prefiro que não seja verdade, porque se for, significa que a gente não vai ver mais essa manipulação de Chi no Shang-Chi 2, já que é algo que só funciona em Talô. Mais uma pergunta sem resposta desse filme é o que o Wen-Wu fazia com os 10 Anéis. E eu não tô falando do objeto, tô falando com a equipe, com o grupo dos 10 Anéis. A gente sabe que os 10 Anéis não era algo com base apenas na China, ele tinha repercussões mundiais, existiam vários ninjas dos 10 Anéis infiltrados na sociedade. A gente tem várias menções ao longo do MCU, teve os 10 Anéis em Homem de Ferro. Os 10 Anéis é algo mundial. E é dito no filme que o Wen-Wu usou tanto o poder do objeto dos 10 Anéis quanto a equipe, o grupo dos 10 Anéis, para conquistar impérios, derrubar governos. Então eles trabalhavam ali na sombra, provavelmente como mercenários, né? Talvez o Wen-Wu trabalhasse ali como um mercenário. A gente sabe que no passado, sim, os 10 Anéis, o grupo dos 10 Anéis serviu para derrubar governos. Mas e atualmente? A gente sabe que em 1996... o Wen-Wu conheceu a Yin-Li e aí ele abandonou os 10 Anéis. Então ele abandonou os 10 Anéis, viveu com ela, só que na morte dela ele reassumiu os 10 Anéis. E é algo que não foi respondido, é pra que ele fez isso. Ele reassumiu os 10 Anéis, continuou ali nas sombras, mas foi só pra invadir Talô, porque pelo que foi explicado no filme, ele só conseguiu ouvir a voz da mulher dele chamando ele pra Talô bem depois da morte dela. E o que ele fez com os 10 Anéis durante esse tempo? O tempo em que ele chamou de volta os 10 Anéis, a morte da mulher dele, e os dias atuais, que se passam mais ou menos em uns 15 anos, pode-se dizer que passam uns 15 anos desde a morte da Yin-Li, 15, 20 anos. Então não fica claro, a gente não tá sabendo de nenhuma grande coisa que o Wen-Wu fez com o grupo dos 10 Anéis durante esses 20 anos, supostamente, que se passam entre a morte dela e o filme, né, a época do filme. Obviamente, no passado, sim, teve o propósito desse grupo. Atualmente, parece que o papel deles era só treinar e agir ali nas sombras, mas não fica claro o que eles faziam. Inclusive, uma outra pergunta sobre os 10 Anéis que eu tenho aqui, que eu fiquei com curiosidade nesse filme, é o que exatamente aconteceu com os 10 Anéis quando ele ficou com a Yin-Li? Porque o Wen-Wu abandonou os 10 Anéis, então eles se repartiram pelo mundo, eles se desfragmentaram, ou simplesmente teve uma nova direção? E aí, quando o Wen-Wu voltou, ele simplesmente reassumiu o grupo. Ou ele agia ali escondido, ainda tinha o grupo, só que ele estava escondido da Yin-Li. Porque é dito que quando a Yin-Li morre, ele volta com os 10 Anéis. Ou será que ele voltou procurando pessoa por pessoa para se juntar e voltar a formar os 10 Anéis? Porque parece complicado fazer isso, né? Reencontrar todo mundo, juntar os 10 Anéis novamente. Para mim, os 10 Anéis ainda existiam, né? Talvez ele tinha deixado na mão de outra pessoa, o Razor Fist, ou mais possivelmente o Death Dealer, que parece que é mais próximo dele. E aí, quando a mulher dele morreu, ele decidiu voltar com os 10 Anéis, ele simplesmente pegou o lugar do Death Dealer de volta pra ele.
Mais uma pergunta, por que o Banner tá na forma humana dele? A gente viu em Vingadores Ultimato que ele estava na forma de Hulk, ele mesmo disse que ele treinou lá por quase 1 ano e meio na câmara de radiação gama, onde ele juntou o corpo do Hulk com a mente do Banner, então ele deu a entender que os dois não poderiam se separar novamente. Ele foi uma pessoa totalmente nova a partir dessa junção, e os dois era como se tivesse morrido para dar lugar ao Professor Hulk. O Professor Hulk machucou o braço no final do filme, e aí continuou assim, continuou na forma de Professor Hulk o filme inteiro, e ao que dava a entender é que ele não voltaria a ser o Bruce Banner nunca mais. Mas parece que a gente estava errado, porque ele apareceu como Bruce Banner na cena pós-crédito de Shang-Chi. Como exatamente isso aconteceu? Ele consegue voltar a ser o Bruce Banner em qualquer momento? Isso é algo que não foi explicado, galera. Minha teoria é de que Shang-Chi na verdade se passa após She-Hulk. Então ele aparece como Professor Banner em She-Hulk, e aí vai ter alguma explicação, talvez o Hulk suma de vez, ele perca a habilidade de se transformar em Hulk e agora ele volta a ser o Banner naturalmente. Ele não consegue mais se transformar em Hulk após alguma coisa que acontece em She-Hulk. Eu acho que deve ter alguma explicação para isso, não é algo que simplesmente a Marvel vai colocar, ó, ele voltou a ser o Bruce Banner, não preciso te explicar isso, engole aí. Eu acho que não, ele vai ter uma explicação, mas não foi nesse filme. Bom, galera, essas são algumas das perguntas que eu fiquei quando eu saí da sala de cinema. Foi muita coisa que ficou em aberto nesse filme. Eu gostaria que mais coisa tivesse sido explicada, porque é chato você não saber onde isso vai ser respondido. A gente não sabe se vai ser respondido em She-Hulk, Homem-Aranha 3, Doutor Estranho 2 ou Shang-Chi 2, mas eu acho que deveriam ter respondido mais coisa, principalmente a coisa do Wong Abominável. São coisas aqui, galera, que podem acabar até sendo esquecidas quando forem respondidas. Então, se a luta ali do Wong com o Abominável for respondida em Doutor Estranho 2, que só chega ano que vem, ou She-Hulk, que também é ano que vem, a gente pode ter até esquecido essa luta. Então, eles podem explicar e a gente não entender do que eles estão falando. Seria estranho, né? Eu acho que eles deveriam ter respondido algumas coisas nesse filme mesmo. E essas são as perguntas que eu reuni aqui, porque são coisas que eu mesmo estava curioso e eu estava querendo uma explicação para isso, né? Mas infelizmente não tem uma explicação. E se você gostou do vídeo, deixa o like, isso vai me ajudar bastante, você vai dar uma força aqui pro canal. E se você não é inscrito, se inscreve também, eu vou estar sempre trazendo vídeos daqui pra frente, falar um pouco sobre Shang-Chi, eu falo muito sobre Marvel, falar de Eternos, Homem-Aranha. Sempre que sair notícia, novidade, vou trazer também, então se inscreve para você não perder esses vídeos. Nas telas finais vou deixar mais vídeos para vocês continuarem maratonando alguns vídeos aqui do canal, e a gente se vê no próximo vídeo.